Em termos de comunicação interna, só para mostrar um pouco da complexidade que nós temos nessa operação, cada concessionária criou, no passado, e vem utilizando, instrumentos diferenciados, com linguagens diferenciadas. Isso é, só para não contar o lado bom da história, tem o lado difícil da história, que é como alinhar tudo isso, como fazer com que isso caminhe na mesma direção. Esse é um dos desafios que nós temos aí pela frente, está sendo trabalhado com mais intensidade agora. Vou passar aqui mais rápido. Outros tipos de ferramentas de comunicação interna que nós já possuímos, mas a grande dificuldade qual é? Fazer com que isso tudo converse, fale a mesma linguagem, tenha uma atuação eficiente. Acho que eficiência é uma palavra importante para a questão da comunicação interna, fazer com que as conexões funcionem. Isso é muito difícil. Apesar de ter os instrumentos aqui, a eficiência é uma coisa difícil de colocar em operação. Mas a gente trabalha com revistas internas, temos murais, temos encontros com a diretoria, utilizamos muito a ferramenta de torpedo de e-mails, porque nós temos a operação da rodovia, ela é um instrumento importante para chegar nas pessoas no tempo real. Nós usamos rádios internos, eu vou mostrar rapidamente, sites de notícias, aqui está o Décio e o Thales da Boxnet, são um instrumento importante aqui que a gente utiliza para municiar a administração da empresa com informações do dia a dia da imprensa. Aqui são algumas imagens do nosso site. A assessoria de imprensa, sem dúvida nenhuma, né, de comunicação, a RP1 trabalha conosco já há bastante tempo, é um fator importantíssimo. Não adianta achar que a empresa vai ter dentro de casa competência ou equipe ou estrutura para atender um relacionamento com a imprensa cada vez mais intenso, cada vez mais diverso, com os meios cada vez maiores de comunicação e de uma maneira geral, de geração de informação e conteúdo sobre a companhia. Portanto, a gente entende que a assessoria de imprensa é um ponto fundamental aí na nossa estratégia. Claro, preparação dos executivos aí com media training. Um pouco dessa questão da comunicação externa. Começamos lá atrás com alguns instrumentos parecidos com aquilo que vocês viram de comunicação interna, cada concessionária com a sua a revista, o seu site, o seu mecanismo de comunicação com o usuário. Fizemos um processo de alinhamento e, recentemente, até fizemos um processo de segmentação desse material, desse conteúdo. Era uma revista única para todas as concessionárias, inclusive o caminhoneiro, o automóvel e o passageiro de ônibus tinham o mesmo veículo. Conseguimos perceber, por meio de pesquisa, e pesquisa, vocês vão ver no final, é um fator importante para a nossa atuação. Segmentamos também essa forma de comunicação. Hoje nós temos a revista Chapa, que é voltada para o caminhoneiro, e a Giro das Estradas, com diferenciações por concessionária, para tentar falar melhor com o nosso público, que está em regiões diversas, como São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná. Aqui, como era, cada concessionária com um veículo diferente, formatos diferentes. Isso, do ponto de vista operacional de produção de conteúdo, é muito difícil. Eu vou acelerar. Como ela ficou em 2004, como ela ficou recentemente com capas diferenciadas, mas parte do conteúdo, 2/3 dessa revista, o conteúdo é único para todos os concessionários, e 1/3 ele é segmentado, inclusive a capa. Um pouco do alinhamento da identidade visual, éramos assim, identidades completamente distintas, como se fossem empresas separadas. Fizemos um processo de alinhamento para chegar nisso aqui. E esse processo não parou. O ano passado começamos ainda a aperfeiçoar isso e tentar, dentro daquela condição de visibilidade, ou seja, a nossa marca ela é pouco percebida na rodovia. A gente tem que criar elementos gráficos que façam com que você entre na nossa rodovia e perceba que está numa rodovia da CCR, esse trabalho está sendo consolidado, e vocês vão ver aí nos próximos meses essa mudança acontecendo. E a novidade, a agência de publicidade, ela é, como eu disse no começo aqui, uma decisão difícil para um setor que tem características de um monopólio natural. E essa decisão foi tomada num cenário em que vem pela frente eleições. A cada eleição nós somos, o nosso setor é atacado, a questão do pedágio volta, mesmo sendo uma eleição municipal e uma concessão federal, acreditem, o debate vai para o palanque eleitoral de todos os nossos cerca de 100 municípios nas nossas rodovias. Então, o prefeito ele realmente acha que tem o poder de intervir e atuar no contrato de concessão. Ele até tem, mas não pelos mecanismos eleitorais, né? Então, a adoção da
da contratação de uma agência de publicidade decorre da percepção de limitações que nós temos com aquelas ferramentas para falar com o nosso público, para falar com o formador de opinião, para falar com a sociedade, para contar para a sociedade o que esse setor faz e gera de resultado, né? Que exemplos nós temos para contar de retorno para aquele programa de concessão que começou há 10, 12 anos atrás. E, claro, a empresa tem a expectativa de se diferenciar no mercado crescente, não só no Brasil, mas também no exterior. Nossa atuação sempre, pelo menos no nosso planejamento de 5 anos, vai ser o Brasil mais fortemente, mas temos firmemente um propósito de atuar no mercado internacional, principalmente Estados Unidos, o México e alguns países da América Latina.